E hoje, ó, vou dar uma boa notícia. É que a gente não precisa cortar nosso pão do cardápio e ainda conseguir emagrecer e ter saúde. A gente pode soltar aquele beijinho pra ela maravilhoso, não é? A notícia maravilhosa, minha gente? Maravicherry. Maravilhoso! Basta, Bi, saber escolher um bom pão com bons ingredientes, com boa qualidade. E a gente vai poder fazer isso diariamente, né? Que demais. Então, assim, nada de terrorismo, né? Que pão não pode sim incluí-lo na dieta todos os dias. As restrições vão ficar com as pessoas que apresentam algumas doenças ou que são intolerantes. Aí a gente vai colocar cada individualidade. Por exemplo, as pessoas que são celíacas não podem consumir o glúten. As pessoas diabéticas devem optar por pães que têm baixo teor de carboidratos. Então, os atletas já podem usar um pão que tem maior teor de carboidrato para dar mais energia no treino. Então, a gente vai adaptar essas necessidades para cada paciente, mas para todos esses públicos vai ter o pão certinho para comer todos os dias e tornar esse dia aí mais feliz e prazeroso. Ai, que delícia! Então conte pra gente o que a gente tem. Exatamente, a gente dividiu algumas categorias. Qual o melhor pão pra gente consumir? O pão caseiro. Né? Porque pra gente fazer um pão com qualidade, a gente precisa apenas de 4 ingredientes. Água, farinha de boa qualidade, sal e fermento. E só, né? Só. Então, assim, um pão caseiro como esse, olha, que a minha mãe fez esse então pão deve pra estar trazer delicioso hoje, né? Que legal, até assim, resgatar receitas dos avós, receitas das mães. Então, produzir um pão feito em casa com poucos ingredientes de qualidade, uma farinha de qualidade, já vai garantir um pão de mais saudável do que os comparado ao supermercado. Mesmo que eu pegue uma farinha branca, Ju? Exatamente, pode até misturar, colocar farinha branca, farinha integral, colocar chia, linhaça, gergelim, cúrcuma, né? Como esse pãozinho aqui que eu trouxe também, esse low carb, que são os pães que têm baixo teor de carboidratos. Então, destinado a quem? Ao público que está preocupado com a balança, que quer secar uns quilinhos. Aqueles pacientes diabéticos podem fazer uso desse pão. Pacientes também que querem controlar a glicemia podem consumir esse pão. Legal. Então, é um pão feito, até no meu Instagram vai estar receitinha feita com farinha de amêndoas, com psyllium, que dá maior poder de saciedade, melhora a função intestinal, né? Então tem todas as propriedades funcionais ainda envolvidos nesse pão. Que demais. Esse pão aqui, a Bia, é um pão de fermentação natural, tão falado hoje em dia, porque as pessoas com a pandemia têm ficado mais tempo em casa e têm saído menos para ir à padaria comprar o pãozinho. Então resgatou-se até essas receitas que já são antigas de pães de fermentação natural. O levain, que é um fermento natural, ele favorece o nosso intestino a ter mais bactérias boas. Ele melhora a nossa digestão e ainda dá um poder de saciedade maior. Que olha que incrível. Daí eu evito de ficar comendo demais, porque sempre o demais é que é o erro, né, Ju? Exatamente. Mas aí a Bi, você pode falar assim pra mim, Ju, mas a gente não tem tempo, a gente não tem aptidão, a gente não quer fazer o pão em casa. O que a gente pode fazer? Qual a alternativa para as pessoas até que estão vendo esse programa e estão nesse caso? Comprar pães de padarias mais artesanais. Hoje em dia a gente encontra muito padarias que usam menos aditivos químicos, é uma gordura de melhor qualidade, né, uma farinha de melhor qualidade. Então a gente pode procurar pães mais integrais, pães mais naturais, que existem pães de batata, pão de mandioquinha, um pão que seja também mais saudável, que é só também na padaria perguntar, né, os ingredientes, o que eles estão usando, quais os pães mais saudáveis que tem nessas padarias. Até produtores regionais. Hoje em dia muitas pessoas fabricam os próprios pães e vendem. Né? Seria uma outra opção. Então esses outros pães.
E para quem vai ficar com pães industrializados, ter muita cautela e muito cuidado nisso aqui, porque nem sempre o que vem escrito aqui, nessa carinha bonita... Que é o que vai chamar nossa atenção? Exatamente, é o que reflete aqui atrás, Abi. Então, assim, o que as pessoas devem estar bem atentas e prestar bastante atenção? Não aqui na frente do pão, e sim no rótulo, atrás, olhar os ingredientes. A legislação brasileira estabelece que sejam organizados da ordem do que tem mais para o que tem menos. Então, o legal de consumir pães integrais são que a farinha integral esteja escrito em primeiro lugar. Se ela estiver lá por último, é que quase não tem farinha integral. Exatamente, Bia. E a gordura e o açúcar esteja lá no final dos ingredientes, ou nem apareça. Mas isso aí é difícil, hein? Né? A gente lê nesses rótulos. Difícil. E qual outra dica também bem legal dos pães industrializados? Ter menos carboidrato, então olhar na tabelinha aqui, aí você compara, esse aqui tem 15 gramas de carboidrato, esse tem 10, então eu vou levar esse. E ter mais fibras. Por que mais fibras? Porque fibras vai dar um poder de saciedade maior e vai diminuir o impacto glicêmico na nossa corrente sanguínea. Então, mais uma dica também. Boa, então, lembrando, vamos olhar primeiro a farinha. Qual que é o primeiro ingrediente que aparece ali atrás, né? Isso. Então, bom ser farinha integral. Certo. Açúcar lá pro fim. Exato. Vamos ver se a gente tá aprendendo, tá, minha gente? Tem que olhar o carboidrato, daí você vai comparar com o outro. Mas, de repente, tem menos carboidrato, mas o outro tem um pouquinho mais, mas tem bastante fibra, eu troco. Joia. Que mais? E ter menos ingredientes também. Porque a indústria, qual o problema dos pães? Porque ele se tornou um terrorismo nutricional e ficou tão vilão da nossa dieta. Porque a indústria pregou para ela a tarefa de fabricar esses pães. Queria a fatia do bolo e do pão para ela. Exatamente. E acrescentou muitos ingredientes aqui, aditivos químicos, corantes, conservantes, espessantes, acidulantes, gorduras hidrogenadas, que são as gorduras trans de péssima qualidade, que são as responsáveis por aumentar as doenças coronarianas. E assim ela se tornou um produto ruim para a nossa saúde. Então, quanto menos ingredientes tiver aqui dentro, melhor vai ser também esse pão. E Ju, agora uma pergunta que talvez eu te deixe numa saia justa. Entre esse e o pãozinho francês da padaria, qual a melhor escolha? O francês da padaria. Gostei. Então a gente pode fazer né? Porque geralmente a gente faz o quê? Deixou o vilão como pãozinho francês da padaria. Exatamente. Que é o pãozinho feito na padaria. Esse já vem pronto. E a gente começou a trocar as coisas, né? E sempre quando tá no saquinho, Abi, ele é um alimento refinado, processado, industrializado. Ele perde mais nutrientes ainda do que esses pães que são mais naturais. Entendeu? Entendi. E assim, uma coisa também muito importante é o famoso glúten. Nem sempre um pãozinho sem glúten vai ser extremamente saudável. Como esse aqui, o primeiro ingrediente dele é amido, então é uma farinha branca, né, de alto índice glicêmico. Ele tem soja também, que não é um alimento super saudável da gente consumir. E tem muito açúcar esse pão. E, no entanto, ele é sem glúten. E aí você achou que estava abafando. Exatamente. Então, assim, essas trocas devem ser orientadas por profissionais para adaptar de acordo com cada necessidade. E uma coisa que dá pra gente fazer, né, Ju? Por exemplo, você falou desse pãozinho da fermentação natural, do nosso pãozinho caseiro. De repente, se você conseguiu se organizar no fim de semana e fez, eu posso congelar. Não posso? Por porçãozinha. E depois eu vou esquentando no forninho. Posso fazer dessa forma, não posso? Esse pão mesmo, esse low carb que tem a receitinha no meu Instagram, pode fatiá-lo, congelar, depois fazer torradinha desse pão. Fica bom. Né? Colocar ele no forninho, colocar na sanduicheira, comer. Colocar com ovinho. Exatamente, mexido. É isso que eu ia falar agora. Outra ideia também legal, Abi, de incluir
esse pãozinho no nosso café da manhã é incluí-lo sempre com uma proteína. Então, o impacto glicêmico do carboidrato, quando associa-se a uma proteína, é menor. Então, comer esses pãezinhos mais naturais com ovinhos mexidos, quem pode comer um queijo pode consumir uma fatia de queijo, né? No lanche da tarde, um franguinho desfiado. Então, assim, sempre fazer essas combinações que também vão ter um benefício para nossa saúde. Adorei. Tem uma perguntinha pra gente. Vamos fazer ela aqui, tá no nosso plano. Olha a Irene de São Paulo, olha aí atrás, Ju. Boa tarde, estou fazendo pão francês em casa. Como escolher a farinha de trigo? Obrigada, beijos. Olha, Irene, você tá arrasando, hein? Um beijo pra você. E aí, Ju? Olha, Irene, parabéns. Ó, fazendo em casa, é o que eu já falei, ela tá tendo controle total dos ingredientes que ela tá usando, que é essa preocupação dela, e ela pode misturar um pouco de farinha branca com farinha integral e ainda acrescentar mais fibras para diminuir a ação do carboidrato desse pão. Então, colocar ali uma chia, uma sementinha de linhaça, gergelim no pão também é legal. Vai estar acrescentando mais cálcio, né? Que é uma sementinha riquíssima, vai dar mais saciedade também. Então, ela pode fazer essas misturinhas para poder o pão dela ainda ficar mais saudável. E Ju, uma coisa que a gente faz, que eu fazia quando eu era criança, comia o pão e para falar assim, para não ter peso na consciência, vou tirar o miolo do pãozinho francês. Isso é bom ou tanto faz? Depende da quantidade que você vai comer. Exatamente, Abi, depende da quantidade, porque todos esses alimentos aqui, até esses que eu falei, os mais saudáveis, devem ser consumidos com moderação. Nada é livre demanda, né? Posso comer à vontade? Que é a pergunta que mais os pacientes me fazem. Pão saudável, posso comer à vontade? Não, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Boa, então tirar miolo, vale ou não? Se te faz feliz, vale. Agora, se não, continua come com miolo, seja mais feliz. Não é? Exatamente. Porque daí você vai estar tirando tanto, você já está comendo um, em vez de comer dois. Você ainda vai tirar o miolo. Você quer mesmo tirar o miolo? Não precisa, pode levar o miolo, é só comer um. E aí, o que põe dentro também importa, né, Ju? Exatamente. Muita manteiga, ou muito requeijão, por exemplo. É isso, os acompanhamentos também que vão determinar se esses lanches serão realmente saudáveis ou não, né? Colocar maionese, embutidos nesses pães que os pacientes consomem muito, né? Mortadela, peito de peru, presunto, acaba tornando aquele pão saudável, de fermentação natural, um caseiro, uma refeição não bacana. Boa, né, Ju? Então, um ovinho, um atumzinho mexidinho, uma cenoura. Um franguinho desfiado, colocar ali uma cenourinha ralada, picar, né, folhinhas, uma alface fininha, né? Quem gosta de coalhada pode fazer uma coalhada seca, temperá-la e colocar nesse pãozinho para comer, feito uma torradinha. Então, são várias ideias saudáveis. Lembrando que quem tá a fim de perder uns quilinhos a mais, sempre optar pelos pães integrais. Exatamente, os pães integrais e esses low carb, que tem baixo teor de carboidratos, porque as farinhas das oleaginosas têm pouquinho carboidrato, né? Farinha de castanhas, farinha de amêndoas, as farinhas de linhaça, o psyllium, que é uma fibra. Então, ele vai dar maior poder de saciedade, vai ter pouco carboidrato e ainda vai ajudar a emagrecer ou controlar a glicemia dos pacientes que são diabéticos, no caso, por exemplo. Muito bom, adorei. Adorei. Só de saber que a gente pode, né, pelo menos de vez em quando, comer um pãozinho francês, não é, minha gente? Ai, que maravilha de Deus. Maiara tá assim, ó, pra mim. Que você chegou, assim, com a sua padaria aqui, elas já ficaram de olho na sua padaria. Né? Falei, não pode, Maiara. Ela falou, pode. Viu, Maiara? Você pode. Notícia. Nutri, muito bem-vinda. Seja sempre na nossa casa, viu? Obrigada, muito bem-vinda. Obrigada, viu? Beijo pra mamãe, que arrasa na cozinha, viu? Obrigada. Beijo. Aproveita você de casa, segue a Ju no Instagram, porque ela tem muitas receitas. @JulianaEbran, tudo junto. E o telefone é o 12 99 221 1408, Ju. Obrigada, beijo pra você. Beijo, obrigada, pra você viu? também. Obrigada. Coisa linda.